Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa semana 2, né? Iniciar a nossa semana 2, para a gente poder seguir com a nossa matéria. Lembrando que na semana 1, nós vimos o estudo da temperatura, né? Nós trabalhamos com as escalas termométricas e como que essas escalas termométricas eram transformadas de uma em outra. Foi isso que a gente viu lá na semana 1. Agora, na semana 2, nós vamos trabalhar com o conceito de dilatação térmica, tá? O que significa isso, né? Significa, gente, que todos os corpos possuem uma dilatação quando a gente tem uma variação da temperatura, tá? Então, todo corpo que apresentar uma variação da temperatura vai apresentar alguma variação na sua dimensão, que pode ser o seu comprimento, pode ser a sua área, ou pode ser o seu volume, tá? E da mesma forma que a gente pode ter esse aumento, né, da área, do volume, do comprimento, a gente também pode ter uma diminuição. Basta que a nossa temperatura seja diminuída, tá? Então, quando eu falo de dilatação aqui, gente, eu tô falando de dilatação como um todo. Eu tô falando de dilatação que pode ser um aumento da dimensão, né? Ou pode ser uma diminuição, tá? Isso vai depender do que a gente tem no nosso exercício. Então, a primeira dilatação, que é a dilatação que acontece principalmente no comprimento, é a chamada dilatação linear, tá? Que é a que vai acontecer principalmente no comprimento dos corpos. E essa dilatação linear, a gente vai, né, observar essa dilatação linear através da variação do comprimento, do quanto o comprimento vai ser aumentado. Então, vamos imaginar que esse aqui é o comprimento inicial, que a gente vai chamar de L0, tá? O comprimento final vai ser esse L0 mais um pedacinho que dilatou. Esse pedacinho dilatou por quê? Porque houve uma variação da temperatura. Então, gente, o que acontece? A gente pode dizer que essa parte que dilatou vai ser o ΔL, que vai ser a variação do comprimento. Isso vai ser igual ao comprimento inicial, tá? Que é o nosso L0, beleza? Vezes, é tudo vezes aqui, tá? Vezes uma coisa chamada alfa. O que é essa coisa chamada alfa? É o coeficiente de dilatação linear. É isso aqui, ó, tá? Coeficiente de dilatação linear. Cada material, gente, tem um coeficiente de dilatação diferente, tá bom? Quanto maior for esse coeficiente, maior é a dilatação que o corpo vai sofrer com a variação da temperatura, tá bom? Então, cada material tem um coeficiente diferente. É claro que vocês não precisam saber disso, tá? Isso vai vir para vocês nos exercícios. Vezes, é tudo vezes aqui, tá? Vezes o ΔT, que é a variação da temperatura, tá bom? Então, quanto que a temperatura variou, né? Sempre quando a gente fala de delta, a gente tem que lembrar que a gente fala do final menos do inicial, ok? E o que eu comentei com vocês, isso é o ΔL, é o quanto que variou. Então, vamos supor que a gente tem uma barra de 1 metro de comprimento. A gente vai lá e calcula o ΔL, a gente descobre que o ΔL foi de 0,2 metros, certo? E o comprimento inicial da minha barra era 1 metro, beleza? Então, quanto que vai valer o comprimento final, gente? É só a gente somar, né? É só eu fazer o L0 mais o ΔL, certo? Então, o L final vai ser o L0, que é 1, mais o ΔL, que é 0,2. Então, o L final, que é o meu comprimento final, vai ser 1,2 metros, beleza? Aí, assim, a gente consegue encontrar o comprimento final, ok? E aí, agora a gente vai ter a dilatação superficial, que é a dilatação que acontece na nossa área, tá? Então, agora a gente vai trabalhar com a dilatação da área. A fórmula, gente, é muito parecida, certo? Só que no lugar do comprimento agora, a gente vai colocar a área. É só isso que muda, tá? No lugar do comprimento, a gente vai substituir aquele L por A, para agora ser área, né? Então, como que fica a minha área? A variação da minha área, né?
A variação da minha área vai ser o ΔA, é igual a zero, que é a área inicial, vezes o beta, a gente vai falar daqui a pouquinho o que é o beta, tá? Vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, ok? O beta, gente, ele é chamado de coeficiente de dilatação superficial, que é a dilatação que vai acontecer onde? Na área, né? Então, toda vez que a gente estiver calculando uma dilatação superficial, uma dilatação da área, eu tenho que utilizar o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Só que o beta é sempre igual a quanto? 2 vezes o alfa, tá? O beta sempre vai ser igual a 2 vezes o alfa. Então, se você está fazendo um exercício que quer saber a dilatação superficial, mas ele te deu o alfa, o exercício te deu o alfa, você tem como encontrar o beta. Basta você multiplicar o alfa por 2, né? Aí você consegue encontrar o beta, tá? A questão da área final aqui, gente, vai ser a mesma coisa. Ó, a área final vai ser a área inicial, né, que é o A0, mais ΔA, mais a variação do comprimento da área, né? Então, mesmo esquema. Você tem uma área aqui que é 20 centímetros quadrados. E aí o seu ΔA deu 0,2. Você vai pegar o seu 20 e vai somar com 0,2. Então, vai dar 20,2 centímetros quadrados, tá bom? E a dilatação do volume, gente, que é a mesma coisa, só que a situação agora é que a gente está variando o volume, né? Então, o nosso ΔV vai ser, ó, o ΔV, que é a variação do volume, né? O quanto que o volume variou, vai ser igual ao V0, que é o volume inicial, vezes o gama, isso aqui chama gama, tá? Vezes o ΔT. Quem é gama? Gama é o coeficiente de dilatação volumétrico, tá? O que é esse coeficiente de dilatação volumétrico, gente? O coeficiente de dilatação volumétrico, ele vai ser 3 vezes o valor do alfa. Por quê? Porque quando a gente calcula a área, quando a gente calcula volume, né? Geralmente a gente multiplica as 3 dimensões do corpo. Então, a gente vai fazer 3 vezes o valor do nosso alfa, tá? Gama é igual a 3 vezes alfa. Então, se você está fazendo um exercício e te deu o alfa, mas quer saber o gama, é só você multiplicar por 3, tá bom? E a questão do volume aqui é a mesma coisa, ó, o volume final vai ser igual ao volume inicial mais o ΔV, tá? Isso aqui sempre vai acontecer. Ok, gente? Então, dilatação é bem simples, mas tem que saber aplicar as fórmulas. O que pode complicar um pouquinho são as contas. Por quê? Porque os coeficientes, esses mesmos que eu estou comentando aqui com vocês, eles vão ser sempre números em notação científica, tá? Vocês vão ver daqui a pouquinho nos exemplos. Então, às vezes fica um pouquinho complicado para a gente fazer a continha, mas a teoria por trás da dilatação é bem simples, tá bom? Então, olha só, os exercícios vão estar aí para vocês naquela apostilinha que foi mandada lá no grupo da escola, né? Que foi a apostilinha que a gente preparou para vocês. E tá lá na página 5 dessa apostila, tá bom? Essa parte da semana 2, os exercícios da semana 2. E aí, o primeiro exercício, eu fiz para vocês aí, ó, o número 1, o número 2 e o número 3. Vocês vão ter que fazer só o 4 e o 5, tá bom? No número 1, nós temos o seguinte, o coeficiente de dilatação linear do aço, então falou linear, né? Então é alfa. Alfa é igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 5. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros, ó, 12 metros cada um, na temperatura de 0, né? Então, esse 12 metros, gente, é o nosso comprimento inicial, certo? Aí vamos ver mais o que está falando. Sabe-se que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é de 40 graus Celsius. O espaçamento mínimo entre 2 trilhos consecutivos deve ser de aproximadamente quanto? Ou seja, ele quer saber, né, quanto que tem que deixar aqui de espaço entre os 2 trilhos para que esse trilho possa dilatar e não ter nenhum problema, né? Um trilho não subir em cima do outro, não causar nenhum problema,
ok? Então, como que eu vou fazer isso? Pela fórmula do ΔL. A gente está falando aqui de comprimento, né? Então, comprimento é o ΔL. Vai ser L0 alfa vezes ΔT. O L0, já comentei com vocês, ó, é o 12, né? O alfa é esse valor que está aqui, ó, 1,1 vezes 10 elevado a menos 5. E quanto que vai ser o ΔT? Temperatura final, que é 40, menos a inicial, que é 0. 40 menos 0, que vai dar 40, tá? Como é que a gente faz essa conta aqui, gente? A gente pega e multiplica os números todos e repete a potência, primeiramente, tá? Então, vai ficar ó, 12 vezes 1,1 vezes 40. Você vai multiplicar tudo, vai dar 528, ok? Aí, agora, o que a gente faz? Conta as casinhas para tirar a potência, né? Agora, eu tenho que contar as casinhas aqui, ó, para tirar a potência. Quantas casinhas eu tenho que contar? 5 casas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui fica uma vírgula. Beleza? Então, vai ficar 0,00528 metros. Só que as respostas estão em centímetros. Então, agora a gente vai transformar de metro para centímetro. Quando a gente transforma de metro para centímetro, a gente anda 2 casinhas, ó. 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. Então, é 0,528, que no caso ali vai ser aproximadamente quanto, gente? 0,53, né? Essa é a resposta do número 1. Ok, gente? Vamos para o número 2. Olha o que está dizendo o número 2. Um bloco de certo metal tem seu volume dilatado de 200 centímetros cúbicos para 206 centímetros cúbicos. Ou seja, né? Se a gente subtrair esses dois valores aqui, ó, nós vamos ver que o nosso ΔV, né? O ΔV é 6 centímetros cúbicos, ou seja, o volume sofreu uma variação de 6 centímetros cúbicos, certo? Quando que isso aconteceu? Quando a temperatura deu uma aumentada lá, não sei em quantas, mas quando a temperatura aumentou. Aí olha o que fala aqui, presta atenção. Se o coeficiente de dilatação linear do metal é 2 vezes 10 a menos 5, então isso aqui é alfa, tá, gente? É alfa. Calcule a variação de temperatura do bloco. Então, o exercício quer saber quanto que vale o ΔT, né? Só que a gente está falando de volume. Ele deu para a gente lá a variação do volume. Então, eu tenho que utilizar a fórmula do volume. Como é que é a formulazinha do volume? Essa aqui, ó. ΔV é igual a V0 alfa ΔT. Mas como que eu vou encontrar alfa? Eu não sei como que eu vou encontrar gama, né? Perdão, esse aqui é o gama. O gama é 3 vezes o alfa. Então, vou multiplicar. O gama vai ser 3 vezes aquele valor que está lá em cima, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Então, o gama vai ser 3 vezes 2, 6. Você só multiplica os números da frente, tá? 6 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza, agora é só substituir, ó. Aqui eu já fiz a subtração, né? Ficou 6. O volume inicial é 200, então esse 200 aqui, ó. Aqui eu indiquei a multiplicação, tá? Então, eu já coloquei aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 5. Como que a gente faz esse cálculo? Vou repetir o 6 aqui e vou multiplicar o 200 por 6, que ficou 1.200. Aí, agora eu vou andar 2 casinhas aqui, ó, para tirar esses 2 zeros, ó. 1, 2. E vou somar 2 casas aqui, ó. Então, menos 5 com mais 2 vai ficar menos 3, né? 12 vezes 10 é menos 3. Aí, agora, pego isso tudo aqui e passo dividindo aqui no 6, gente. Que vai ficar 6 dividido por 12, vai dar 0,5. A potência que estava embaixo, 10 a menos 6, quando ela passa para cima, ela fica positiva. Vai ficar 10 elevado a mais 3, certo? E aí, agora, para descobrir o ΔT, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. 10 elevado a mais 3 é a mesma coisa que 1.000, né, gente? Então, 0,5 vezes 1.000 é a mesma coisa que 500, ó. Então, ΔT é 500 graus Celsius. É a variação da temperatura, tá?
Então, é isso que o exercício estava pedindo, ok? Vamos para o número 3. No número 3, ele fala um paralelepípedo de uma liga de alumínio, né? Aí deu o alfa do alumínio, ó. Presta atenção que isso aqui é alfa, tá? Tem arestas que a 0 graus Celsius medem 5, 40 e 30, né? É um paralelepípedo, gente. Como é que a gente calcula o volume do paralelepípedo, né? É só a gente multiplicar as 3 dimensões, certo? Quais são as 3 dimensões que nós temos ali? 5, 40 e 30. Então, vou multiplicar isso tudo aqui. Quando eu multipliquei isso tudo aqui, ficou 6.000 centímetros cúbicos, tá certo? Esse é o nosso volume, é o volume inicial que a gente tem. É o volume que a gente tem a 0 graus Celsius, tá? Então, esse volume a 0 graus Celsius é o volume inicial do nosso paralelepípedo, ok? Aí ele fala, ó, de quanto aumenta seu volume quando ele for aquecido para a temperatura de 100 graus Celsius, ou seja, quando o ΔT for de 100 graus Celsius. Então, o volume inicial vai ficar 6.000, certo? Aí, o que vai acontecer, gente? Eu tenho que encontrar o meu gama, né? A mesma coisa que eu fiz lá na frente, ó. Ele é 3 vezes o alfa, então, eu vou multiplicar o meu alfa, que é 2 vezes 10 a menos 5, eu vou multiplicar ele por 3, vezes o ΔT, que é 100. Então, ΔV vai ser 6.000 vezes 3 vezes 2, 6, né? 6 vezes 10 a menos 5, vezes 100, ok? Aí, multiplico os números todos da frente, que ficou 36 aqui, né? Ó, 36.000, né? Na verdade, aqui, ó, eu já tirei eu já multipliquei e somei 2 aqui, tá, gente? Ó, somei 2 aqui, por isso que ficou 10 a menos 3. E agora eu tiro esses 3 zerinhos aqui, ó. Então, vai ficar 36 centímetros cúbicos. Esse é o nosso ΔV, a nossa variação do volume, né? Se pedisse o volume final, seria 6.000 mais 36, tá bom? Mas só pediu o ΔV, então a gente deixa assim. Ok, gente? E aí agora vocês vão fazer o número 4 e o número 5 para finalizar essa semana 2, ok? E aí, se tiver alguma dúvida, gente, é só me procurar, tá? Não deixa a dúvida passar, me procura, que a gente vai tirando as dúvidas aos poucos, ok? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.